Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre tênis, vamos falar sobre o segundo dia de Wimbledon. A gente teve quase a conclusão da primeira rodada, né? O jogo do Nakashima contra o Yonkachebu vai ter que terminar amanhã, mas foi só esse jogo que acabou não tendo como concluir hoje, né? De resto, concluir as partidas que foram iniciadas ontem e quase todas as partidas programadas para hoje foram concluídas, né? Mais surpresas, as zebras continuaram. Djokovic, obviamente, dos grandes favoritos que jogou hoje, conseguiu avançar. E a gente vai analisar aqui cada um dos jogos que aconteceram nesta terça-feira, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Primeiro, o Miomir Kecmanovic, em 3 horas e 13, venceu Alex Mikkelsen por 3-2, 6-2, 3-6, 6-3, 3-6, 7-6. É um jogo duríssimo, 10-6 no tie-break para o tenista sérvio, mas eu confesso que eu fiquei decepcionado com o Mikkelsen, até porque o Kecmanovic não é um cara que está fazendo um grande ano, ele está nessa mesmice já faz muito tempo, e o Mikkelsen teve momentos melhores nessa temporada, até basicamente se a gente pegar o último ano, né, contando desse período exato até o mesmo período do ano passado, o Mikkelsen tem resultados melhores, se destaca mais, é um tenista que teoricamente vê mais potencial, mas é assim, é muito instável e não é confiável. E essa derrota para o Kecmanovic, ela não é totalmente surpreendente, por mais que ele bata mais forte na bola, o Kecmanovic tem recursos para se sustentar, ter solidez durante bastante tempo, né? A gente tem ali o Alex de Minaur vencendo o Roberto Carvalho Baena por 3-0, 6-2, 6-2, 7-6. Chegou a sacar para fazer 6-4 o de Minaur no terceiro set, mas acabou sendo quebrado de 0, né? Mas no tie-break ele se deu bem e foi uma boa atuação do de Minaur perante o que ele vinha apresentando recentemente, né? Eu entendo que o Alex de Minaur ele tá tendo uma frustração de que, assim, ele não tá jogando um tênis ruim na temporada, mas ele não tá jogando o suficiente para conseguir os grandes objetivos, né? E a atuação dele lá em Roland Garros, caindo na segunda rodada para o Bublik, certamente foi muito frustrante, mas foi uma boa estreia contra o Carvalho Baena. O de Minaur teve uma derrota ali contra o Daniil Heretka ali em Queens, né, que foi bem decepcionante, mas foi outro tenista hoje, né, muito menos errático, muito mais assim, qualidade nas trocas de fundo de quadra, nem parecia o mesmo atleta que a gente viu lá em Queens. Boa vitória para o de Minaur, vamos ver o quão longe ele chega. É aquele negócio, né? Ele é conhecido por ser confiável, né? O que ele perdeu na segunda rodada de Roland Garros é um ponto fora da curva para o que a gente vê do Alex de Minaur, principalmente em grandes torneios. Arthur Kazuks venceu o Adam Walton por 3-2, 6-3, 7-6, 4-6, 6-7, 6-1. O Arthur Kazuks é um tenista meio golfinho, né? De vez em quando ele faz uma graça, ele é um jogador que tem suas virtudes, suas qualidades, mas a verdade é que é aquele negócio, né? Tipo, não é consistente também, é um tenista que tem talento, mas a verdade é que nunca aproveita isso a sua máxima potência. Mas boa vitória contra o Adam Walton, aproveitando a chance para avançar mais longe no torneio. E aquela coisa, né? Com tanto cabeça de chave eliminado, abre a oportunidade de muita gente se destacar e ir longe no torneio e aproveitar um chaveamento mais vazio. Não sei se vai ser o caso do Kazuks. A Alexandar Vukic venceu o Tseng por 3-1, 6-3, 6-4, 4-6, 7-6. Não é um ano muito bom para o australiano, mas ele consegue uma boa vitória e avançar a segunda rodada de um Grand Slam, sem dúvida, garante bons pontos para ele tentar se recuperar no ano. A gente teve o Lorenzo Sônego vencendo o Jaime Faria por 3-0, 6-3, 6-4, 6-2. Jaime Faria, que teve um grande torneio em Roland Garros, na grama não conseguiu replicar o mesmo nível de desempenho. 1h43 para o Sônego vencer. Tem bons recursos no fundo de quadra, é um tenista que pode acabar surpreendendo, mas eu não tenho mais expectativa de achar que o Sônego é um cara que tem condições de ser ultra competitivo em Wimbledon. Ele é um tenista que faz ali o jogo dele, mas eu acho que tem um teto que ele não é capaz de superar, e aí aquele negócio, certos oponentes, isso daí é um impeditivo dele conseguir fazer mais frente independente do oponente. O Fabio Marojan venceu o Maccabi, tenista australiano que veio do quali por 6-1, 6-4, 6-3. E assim, um jogo bem tranquilo, ainda mais para o Marojan que está longe de ser um super sacador e tudo isso. Mas é um tenista que distribui bem o jogo no fundo de quadra e jogando sem ser muito incomodado, podendo ditar o ritmo do jogo, ele se torna muito perigoso. Então, boa vitória para o tenista húngaro. Tommy Paul é outro que estreou muito bem, né? 6-4, 6-4, 6-2, enfrentando o tenista da casa, o Munday. E foi um jogo muito tranquilo pro Paul. Um tenista perigoso na grama quando tá confiante, quando tá com o tempo de bola afiado. E hoje foi um jogo que a gente viu o Tommy Paul um pouco mais próximo do nível que a gente sabe que ele é capaz de jogar.
Esse jogo aqui, Jesper de Jong e Christopher Eubanks, 4 horas e 28, 3 sets a 2 para o Jesper de Jong, 6-3, 6-7, 6-7, 6-3, 7-6, vencendo o Eubanks. Assim, o Eubanks produziu 12 breakpoints, não aproveitou nenhum. O Jesper de Jong aproveitou 3 dos 11 breakpoints que ele produziu. E o Christopher Eubanks não é um super devolvedor de saque, esse tipo de coisa, né? Mas é aquele negócio, a gente coloca um pouco de fé na grama para ele, na qualidade do seu saque. O problema é, ele teve 17 aces na partida, o Jesper de Jong teve 32. Obviamente o Jesper de Jong também 15 duplas faltas contra 7, mas ainda assim, o número de aces do Eubanks foi bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver dele. E é aquele negócio, quando ele não sacar bem, ele tem que jogar bem no fundo de quadra. No fundo de quadra, devolvendo saque, isso não é a praia do Eubanks, e aí ele acaba ficando na mão, né? E a vitória do Jesper de Jong é um tenista que pode ser perigoso na grama, embora a gente saiba assim que também não é lá o tenista mais confiável. Nicolas Basilashvili venceu o Lorenzo Musetti por 3-7-1, 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Musetti claramente ali sentindo a falta de ritmo, não jogava desde a semifinal de Roland Garros. E assim, perde bastante pontos porque ele defendia a semifinal da temporada passada. Ele foi muito bem no ano passado, ganhou de nomes grandes, inclusive do Taylor Fritz nas quartas, mas agora o Musetti caindo na estreia. Acredito que o foco agora seja voltar talvez em Washington, em alguns dos torneios antes de Toronto, talvez mesmo no Toronto. Vamos ver o que ele consegue fazer na gira de quadradura novamente, porque ele viveu uma gira de saibro muito positiva, de nível muito alto. A grama era uma possibilidade de bem visto que ele produziu ano passado e que ele estava jogando até em nível mais alto nessa temporada, mas é aquele negócio, o preparatório que não existiu fez muita falta, né? Mariano Navone venceu o Denis Shapovalov por 3-7-1. Detalhe, né? O Denis Shapovalov, né, ele não conseguiu vencer o Mariano Navone, que em todo o jogo conseguiu produzir apenas um ace e 5 duplas faltas. E ganhou 69% dos pontos com o primeiro saque, 64% com o segundo. Você percebe uma coisa? Quando não há uma variação tão grande assim dos pontos de primeiro e segundo saque, tem muito a ver com a dinâmica de fundo de quadra mesmo, né? A diferença é muito pequena. O Shapovalov já é bem maior, 70% no primeiro saque, 41% no segundo. E assim, o Shapovalov enfrentou 10 breakpoints e só salvou 4. O Navone enfrentou 7 e também salvou os mesmos 4. Ou seja, foi quebrado a metade das vezes que o canadense. O canadense produziu 6 aces mais 11 duplas faltas. A verdade é que assim, o Navone não precisa ser um gênio em quadra de grama para ganhar do Shapovalov. Você precisa ser mais inteligente e aproveitar as oportunidades que apareceram. E ele fez isso muito bem. Então, o Shapovalov, assim, decepcionante perder para um cara que assim, não tem nenhum tipo de tato com a grama, não é um saibreiro jogando na grama e mesmo assim conseguiu vencer o Shapovalov, né? Realmente bizarro, né? Porque um cara que joga muito spin, não é um grande sacador, como eu disse, um ace em 5 sets de jogo, mas Shapovalov é um tenista assim, que é um QI de temperatura ambiente jogando tênis, né? Não é uma palavra agradável de se dizer, mas é a verdade. Jaime Munar venceu o Alexander Bublik por 3-7-2. O Bublik que vinha expectativas muito altas, tinha conseguido o título em Rally, campanha muito boa em Roland Garros, mas chega em Wimbledon, o negócio completamente surpreendente, né? Ele chegou a sacar para o jogo, mas o Munar foi lá e se salvou e 6-4, 3-6, 4-6, 7-6, 6-2. O Naro é um cara que, apesar de ser aquele clássico saibreiro também, extremamente rápido, deixa o jogo físico, se defende muito bem e joga muito mais reto do que a maioria, né? Jogando reto como ele joga, aquela bola com menos giro, ela sempre vai escorregar mais na superfície, ela vai render mais. Então, a fórmula do Munar de bater na bola não é a clássica dos espanhóis e desses saibreiros carregando de spin, como faz um Navone, faz um Começanha, e joga bem mais retinho, igual o Fokina também joga um pouco mais reto também que a média. Isso ajuda ele a fazer a bola dele render mais, machucar mais. Então, assim, uma bela vitória para o Jaime Munar, surpreendendo um dos tenistas que era cotado até como um dos favoritos pelo que ele fez na semana de Rally, ganhando do Sinner e do Khachanov, do Medvedev. Então, o Jannik Sinner venceu o Luca Nardi por 3-0, 6-4, 6-3, 6-0. O primeiro set até um pouco mais complicado, o Nardi tinha jogado muito bem, mas foi passando o jogo, o domínio do Sinner foi ficando cada vez maior, ficou cada vez mais presente, e aí aquele negócio, né? Não havia muito o que o Nardi pudesse fazer em termos técnicos e está muito abaixo do Sinner. Sebastian Hoffner acabou vencendo de Ardar Medjedovic. O Medjedovic acabou jogando até uma parte do segundo set, 7-6, 6-1 para o Hoffner, antes da desistência do tenista sérvio.
Pedro Martínez venceu o Lofhagen por 3-7-1. Não era um jogo que eu imaginava esse tipo de resultado. Achei que o Lofhagen, tenista da casa, poderia surpreender o Martínez, que está longe de ser um especialista em quadro de grama, mas é aquele negócio, né? Chegou por convite, o Lofhagen está longe de ser um tenista pronto para desafiar no mais alto do nível do tênis. Isso para mim está ficando bem claro. É apenas o 293 do mundo. Até ganhou o primeiro set 6-2 contra o Pedro Martínez, mas mesmo um cara com pouquíssimo tato na grama conseguiu entender o que precisava fazer no jogo e venceu 6-2, 6-4, 6-2 depois disso. Botek van de Zandschulp venceu o Matteo Arnaldi por 3-0, resultado também que não surpreende nada. O Arnaldi não é um especialista em grama e, mais do que isso, o Arnaldi não é um cara que tem muitas dinâmicas de jogo, muitas respostas, e tem uma fórmula base. Quando ela não funciona, a maneira dele jogar também não é a das mais efetivas. É um tenista talentoso, mas infelizmente é aquele talento jogado fora pelo aspecto de que assim não consegue aproveitar, não consegue evoluir. É um tenista estagnado ali nessa zona entre 50 e 30 do mundo. No momento, 43 o Matteo Arnaldi. E boa vitória para o Botek van de Zandschulp, porque é perigoso na grama. Daniel Evans venceu o Clark por 3-0, 6-1, 7-5, 6-2. Faz boa giro de grama, tem crescido nesses torneios de casa. Vamos ver até onde o Daniel Evans chega, né? Realmente não estava ali na minha imaginação ele faz uma campanha longa lá em Wimbledon, mas do jeito que a chave vem se abrindo, pode ter uma oportunidade. Mochizuki venceu de virada o Zepieri 3-2, 2-6, 3-6, 6-3, 7-6, 7-5. Não esperava essa vitória de virada. Um dos jogos que, se não me engano, foram interrompidos e depois retomados, e o Mochizuki aproveitou muito bem dessa paralisação. Então, bela vitória para o tenista japonês. Corentin Moutet venceu o Francisco Começanha sem grandes dificuldades, 6-4, 6-4, 6-2. O Começanha até tentou forçar o saque, produziu 8 aces mais 10 duplas faltas, tentou pressionar nos games de devolução, até ganhou 54% dos pontos no segundo saque do Moutet, mas é aquele negócio, não é um super sacador, não é um cara de grandes definições, por mais que ele trabalhasse muito bem os pontos, aí é aquele negócio, chegava um momento em que o Moutet acabava controlando as ações, tinha mais variação, tinha um tênis que encaixa melhor com a grama, né? Vitória então 3-0 para o francês. A gente também teve o Taylor Fritz vencendo Giovanni Mepich-Perricard por 3-2. O jogo que voltou hoje só para ter a execução do quinto set. O Fritz aproveitou a chance ali no game ruim do Perricard, sacando pressionado no 4-5, quebrou o Perricard de 0. E assim, dá um crédito ao Fritz, que me impressionou muito pela essa questão de conseguir devolver bastante o saque do Perricard, de ter conseguido incomodar bastante o tenista francês em vários momentos do jogo. Mas é aquele negócio, o Giovanni Mepich-Perricard, vários momentos joga com muita pressa, e a pressa é inimiga da perfeição. E assim, teve o jogo na mão no quarto set, mas acabou cometendo erros que vão machucar, né? Porque estava lá no 5-2, teve a bola para fazer a passada no Fritz e errou, e foi ali daquele momento que o Fritz começou a virar a partida, e que virada para ele, né? Mas é uma demonstração de que o Fritz é um tenista resiliente, de bastante força mental, mesmo é que tecnicamente o jogo dele possa ter assim, probleminhas como bater em movimento, não ser um cara muito ágil no fundo de quadra, mas de qualquer maneira, com o que ele tem em mãos, ele faz uma carreira muito legal. O Holmgren venceu o Quentin Halys por 3-0, tenista dinamarquês que veio do quali, 7-6, 6-3, 6-4, uma vitória muito boa para o tenista da Dinamarca, não esperava esse resultado. Thomas Mahat venceu o Damir Dzumhur por 3-0, 6-3, 6-2, 6-4, vitória relativamente tranquila, 1h40. Depois daquela apresentação do Dzumhur contra o Alcaraz, eu imaginei que poderia ser mais trabalhoso esse jogo. Mas é verdade que eu estou começando a achar também que o Alcaraz que proporcionou todo aquele entretenimento, porque outros tenistas têm lidado melhor com o jogo do Dzumhur que o próprio tenista espanhol. Ontem o espanhol que teve que jogar quase 5 horas contra o Fábio Fonini. Arthur Rinderknecht venceu o Alexander Zverev por 3-2, 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4. O Alexander Zverev, que assim, de novo no momento de tensão, encolheu o braço, deixou a desejar e acabou derrotado pelo Rinderknecht, né? Tipo, o jogo com muitos aces, né? 31 para o Zverev, 25 para o Rinderknecht. Mas a verdade é que o Alexander Zverev, 50% dos pontos com o segundo saque, o Rinderknecht 63%. Isso foi uma das pontos capitais para que o tenista francês machucasse mais nos games de devolução e conseguisse também as quebras de saque. Foram 12 chances criadas pelo Rinderknecht, aproveitou 3 chances. 9 chances para o Zverev, salvou todas as 9 o Arthur Rinderknecht.
Flávio Koboli venceu o Zukaev por 3-0, 6-3, 7-6, 6-1. Boa vitória para o Koboli, acredito ser apenas a primeira dele em Wimbledon. Jakub Mensik enfrentou o Hugo Gaston, vitória de 3-1. O primeiro set foi ótimo do Mensik, né? 6-1, mas depois o Gaston recuperou, fez um 6-4, mas depois disso duplo 6-2 para o Mensik. Mensik que teve 20 aces na partida, que por 4 sets não parece tanto assim, comparado ao que ele já foi capaz de produzir. E no final, assim, a gente teve um jogo que foi o Mensik dominando na maior parte do tempo, mas o segundo set, aquela oscilação que acabou fazendo ele ficar mais tempo em quadra. Marin Cilic venceu o Colignon por 3-0, 6-3, 6-4, 6-3. Vitória muito tranquila do Cilic, que detalhe, 16 aces e nenhuma dupla falta, 84% dos pontos com o primeiro saque. Olha, fazia tempo que o Cilic não sacava tão bem quanto sacou hoje, né? E é legal ver, até porque ele vai enfrentar o Jack Draper na próxima rodada, né? O Ben Shelton venceu o tenista australiano, o Bolt, por 3-0, 6-4, 7-6, 7-6. Jogo que o Shelton teve apenas 15 aces, né? Tipo, na grama, né? E 6 duplas faltas. Mas é aquele negócio, né? Ele tem recursos de fundo de quadra, ele tem qualidade ali, ele é capaz de jogar bem na base. Mas a verdade é que, assim, o Ben Shelton, ele é um cara instável e às vezes a confiança dele, quando tá abalada, o nível de produção dele cai bastante. Riley Opelka venceu o Alexander Shevchenko por 3-0, 6-3, 7-5, 7-6. O Opelka, que distribuiu 19 aces na partida, também não foi o número mais impressionante dele, mas é aquele negócio, se dá bem na grama, é aquela superfície que permite ele jogar, é do jeito que ele gosta, não só o saque, mas também esses golpes no fundo de quadra retos dele rendem muito na grama. Então, assim, o Opelka é um tenista perigoso de se enfrentar, até pela qualidade do saque e pela falta de ritmo que ele oferece ao adversário. Gael Monfils precisou aí de 3 horas e 57 minutos para vencer o Gumbert por 3-2. Foram muitas duplas faltas, 15, mas ao mesmo tempo muitos aces, 28. E o Monfils é aquele negócio, não desiste. Quando ele está a fim de jogo, ele é capaz de produzir atuações fantásticas. E mesmo aos 38 anos de idade, que já estão virando quase 39, o Gael Monfils é capaz de peitar um dos melhores tenistas da atualidade, um Becker 18 do mundo, mas cai para Gael Monfils na primeira rodada de Wimbledon. A gente também teve o Marton Fucsovics vencendo o Alexander Kovacevic, 6-3, 6-7, 6-1, 5-7, 6-4. Marton Fucsovics, se não me falha a memória, foi quartas de final em Wimbledon 2021, então já é um cara que provou que sabe jogar na grama, e essa atuação é um sintoma disso, jogo perigosíssimo contra o Kovacevic, uma boa vitória para o tenista da Hungria. Um tenista que estreou com muita facilidade foi o Grigor Dimitrov, 6-2, 6-3, 6-4. Não esperava para alguém que está passando por aqueles momentos físicos complicados, mas é aquele negócio, sabe jogar na grama, tem um bom slice, tem boa distribuição de jogo e saca muito bem. O Grigor Dimitrov pode ser uma surpresa interessante. A decepção do dia para mim foi Davi Goffin, né? Porque eu esperava bastante dele nesse Wimbledon. Ele levou um couro do Rinky de Kata, 6-3, 6-1, 6-1. Goffin, às vezes, tem aquele torneio mágico que está jogando super tênis. Não é o caso desse torneio. Realmente uma atuação terrível do Davi Goffin. O Pennington Jones, 281 do mundo, venceu o Thomas Martin Etcheverry por 3-0, 7-6, 6-3, 7-5. Não era o resultado que eu imaginava, mas é o que o tenista britânico conseguiu proporcionar. Eu sempre falo que o Etcheverry é um tenista que tem qualidades, virtudes, não tem um ponto fraco muito aparente, mas ao mesmo tempo não tem um ponto forte que salte os olhos. Ele é um cara que faz tudo muito ok. Isso, e assim, tênis tem espaço para esse tipo de atleta, mas de qualquer maneira é realmente assim uma situação complicada, né? Porque o Etcheverry é um cara que estava parecendo que está em crescente, tudo isso, parecia que ele podia saltar de nível em certo momento de 2022, 2023, mas é um cara que estagnou completamente também. Jack Draper venceu o Sebastian Baez 6-2, 6-2, 2-1 até o Baez desistir. Já era um jogo meio que óbvio que o Baez não ia conseguir vencer o Draper. O Baez, inclusive, fez uma gira de saibro bem ruim, tirando a Golden Swing, não conseguiu nenhum tipo de resultado notável. E assim, enfrentar o Draper, que é bom jogador de grama, né, na casa dele, tudo isso, qual a chance disso dar certo para o Baez? Então, é uma vitória tranquila para o Draper. Marcos Giron venceu o Camilo Gucarabelli por 3-0, 7-6, 7-6, 6-3. Boa vitória do Giron, é um tenista também perigoso na grama. E o Novak Djokovic venceu o Alexander Miller por 3-1, 6-1, 6-7, 6-2, 6-2. Djokovic que produziu 27 breakpoints na partida, só que aproveitou apenas 7. Foi ameaçado de quebra 3 vezes, salvou as 3. Acho que o grande ponto fora da curva dessa atuação boa do Djokovic, acho que os números dele,
primeiro, terceiro e quarto set, 6-1, 6-2, 6-2, são maravilhosos, mas esse 7-6 é muito enganoso, né? Porque ele produziu 11 breakpoints naquele set e ele basicamente perdeu os 11 breakpoints, né? 10 aces, nenhuma dupla falta, 81% dos pontos com o primeiro saque, 75 segundo, e ele perdeu esse set. É realmente assustador, mas a verdade é que o Djokovic assim, foi um ponto fora da curva. Não acho que toda hora que vai ter um contexto favorável desses e ele não vai capitalizar antes. Então, a ver o que vai acontecer. E os jogos que a gente tem amanhã para Wimbledon, né? A gente tem às 7 da manhã, nesse momento já até hoje, quarta-feira, né? Então, no momento que eu tô falando agora é meia-noite já, né? Adriano Manarino e Valentin Royer, João Fonseca e Jason Brooksby, jogo às 7 da manhã, é um dos jogos que abre a programação. Nicolas Jarry vai enfrentar o Leonard Thiem, o Montezut vai enfrentar o Karen Khachanov, Andrei Rublev vai enfrentar o Lloyd Harris, o Nuno Borges vai enfrentar o Billy Harris, o Ion Kachebu e o Nakashima vão encerrar a partida deles, que nesse momento assim tá 2-7-1 para o Brandon Nakashima, 6-4, 4-6, 7-6. A gente vai ter Cameron Norrie e Francis Tiafoe, um jogo muito interessante. A gente vai ter a Algera Aliassime e Anna Natstruff, Jiri Lehetke contra a Mattia Bellucci, jogo também interessante. Jordan Thompson contra o Benjamin Bonzi, Christian Garin contra Arthur Hinderknecht, o Matt Kras vai enfrentar o Ethan Quinn, o Tarvet vai enfrentar o Alcaraz. É um jogo para mim acessível para o Alcaraz. Vamos ver, tênis está na casa, conhece mais a grama do que o Alcaraz conheceu pelo menos nessa última semana, mas vamos ver o Alcaraz muito favorito nesse jogo. Arthur Ferri vai enfrentar o Darderi, Botek van de Zandschulp vai enfrentar o Davidovich Fokina, encerrando a programação, Taylor Fritz enfrenta o Gabriel Diallo. Teve a pedreira do Perricá e tem mais uma pedreira, que é um jogador que saca muito bem, mas ao mesmo tempo aquele negócio, né? Joga bem no fundo de quadro, então ele é uma ameaça dupla aí, o Gabriel Diallo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.